primeiro ano, tudo bem? Vamos então para a nossa revisão de ciências. Nós estamos falando sobre a formação da Terra. Como que se deu essa formação, né? A formação da Terra, ela aconteceu então com uma explosão. Com essa explosão que aconteceu, né, surgiram-se os outros planetas. Surgiram muitos planetas, porém, até hoje não se sabe, o único planeta que tem vida é o planeta Terra. Então, com esse surgimento da Terra, havia somente vulcões, né? Por que existiam esses vulcões? Porque o centro do planeta Terra ele é muito quente, né? Um local impossível de se ter vida. Com essas erupções que aconteciam, se formavam, então, a água no estado gasoso, que eram muitas nuvens. Com a formação dessas nuvens, passaram-se um tempo e choveu muito. Com essa quantidade de chuva, acabou inundando uma grande parte do planeta Terra, né? Formando então os rios, os mares, tá? Os lagos, e com isso surge então o primeiro sinal de vida na Terra, que são os micro-organismos. E com esses micro-organismos começaram-se a surgir outros animais na vida marinha, que foi onde surgiu o primeiro sinal de vida, na água, né? Eles começaram a surgir na água, então, e depois sair da água e se estender até a superfície terrestre. Com essa chuva, então, com a formação desses rios, né, acontece o resfriamento da Terra, formando os lagos, e surgem então os primeiros sinais de vida. Mas a gente sabe que essas erupções não aconteceram só lá no surgimento da Terra. Acontecem até hoje, né? E o que ocasiona, o que causa essas erupções? A gente sabe como que é formado o planeta Terra. A gente sabe que ele é formado por três partes, que é o núcleo, o manto e a crosta terrestre. Essas três partes, né, elas formam o nosso planeta Terra, porém nunca conseguiram chegar até o núcleo, que é a parte mais interna do planeta. Só que a gente sabe qual é a composição do planeta Terra por conta das erupções vulcânicas. Então, essas erupções vulcânicas, né, elas acontecem pelo fato da Terra ser muito quente e abaixo da crosta terrestre temos as placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas se movimentam, sofrem modificações porque o centro da Terra ele é muito quente. Então, o que acontece com essas placas tectônicas, né? Quando elas esquentam muito, elas são como se fossem plaquinhas separadas, como se aqui fosse uma placa tectônica e aqui outra, e elas vão se chocando. Elas se batem e uma vai por cima da outra, ou uma levanta a outra, ou então elas vão para dentro, né? O que ocasiona as erupções vulcânicas, os terremotos, tá? O que causa também os geysers, que é algo que a gente vai ver mais para frente, mas é um tipo de erupção de água quente, tá? Então, tudo isso é ocasionado por conta das placas tectônicas, porque abaixo das placas tectônicas está o manto, que é muito quente e causa as modificações dessas placas. Então a gente sabe que há muito tempo atrás, há milhões de anos, todos os nossos continentes eles eram todos juntinhos, né? Então, que eram chamados, era chamado de um único continente, a Pangeia. Porém, hoje a gente sabe que não temos mais a Pangeia. A Pangeia se tornou em 6 outros continentes. Por quê? Porque com o passar de muito tempo, ela foi se modificando, ela foi sofrendo com as placas tectônicas, elas foram se chocando e ao mesmo tempo se afastando, tá? O que aconteceu que separou também os continentes. Além disso, a gente sabe que esses continentes, eles ainda vêm sofrendo modificações, porém demora milhões de anos para que seja observado essas modificações por conta das placas tectônicas. Então, eles estão em constante movimento. Então, o que acontece, né? Com essas mudanças dos continentes, a gente sabe que os dinossauros, eles acabaram entrando em extinção também. E é possível a gente encontrar hoje fósseis. Os paleontólogos, que são quem estudam os fósseis, né, que já foram extintos, que é animais que não existem mais, eles fazem muitos estudos e localizam os dinossauros, né, que são os fósseis, os restos dos animais. E com a mudança dos continentes, das placas tectônicas, elas acabam soterrando esses animais que já entraram em extinção e somente através de escavações é possível encontrar os dinossauros.
além de outros animais também que já entraram em extinção, como por exemplo os mamutes. Existe também um outro tipo de fóssil que é chamado os coprólitos, que são as fezes, né, dos animais, que elas são utilizadas através de vários estudos para entender melhor, né, qual era a história da Terra. Então, os fósseis eles ajudam a gente a compreender melhor como era a história da Terra. Mas a gente sabe que para existir a vida na Terra é necessário três elementos essenciais, que são o gás ozônio, a água e o gás oxigênio. A água, a gente necessita da água para sobreviver. O gás ozônio, né, ele está ao redor da Terra, protegendo a gente da luz solar ultravioleta, que ela é prejudicial para o ser humano. Então, a gente necessita desse gás ozônio para proteção da vida na Terra. E também o gás oxigênio, que a gente necessita para respirar. Então, a gente sabe que é muito importante a gente preservar o ambiente na Terra. Lembra que a gente falou também da pegada ecológica? A pegada ecológica, o que é, né? Ela fala muito sobre as pegadas que a gente deixa no planeta, que é a poluição, o desmatamento, a falta do cuidado com o nosso planeta Terra. Então, isso é uma pegada ecológica, né? É aquilo que a gente causa, os efeitos que a gente causa no planeta, principalmente os efeitos negativos, tá? Como, por exemplo, utilizar e acumular muito lixo, jogar lixo nas ruas, poluir as águas, causar o desmatamento. Então, tudo isso são pegadas ecológicas, tá? Além disso, nós vimos também que existem outros astros, né? Que não existe somente os planetas. Existem a Lua, existem o Sol. Necessitamos do Sol, né? Da luz do Sol para sobreviver também, tá? Necessitamos da Lua, que também é um elemento importante para que a gente consiga ter a luz do período noturno, apesar dela servir como um espelho, absorvendo a luz do sol e refletindo no período da noite. Temos as estrelas e nós vimos também sobre as fases da lua, que existem 4 fases: lua nova, lua minguante, lua crescente e lua cheia. Então, essas fases da lua, elas acontecem a cada 7 dias. Né? Por quê? Porque a Lua também está em constante movimento, ela se movimenta ao redor dela mesma e também ao redor da Terra. E devido ao lugar onde ela se encontra, né, ela está em uma das fases da Lua. Então, vocês devem representar essas fases também e escrever o nome de cada uma ali na nossa atividade dos saberes, ok? Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre a Terra. Tá? De aprender um pouquinho sobre os astros, sobre o que a gente precisa realmente para ter a vida na Terra. Finalizamos por aqui então, pessoal. Boa atividade dos saberes para vocês. Beijos, até a próxima aula. Tchau!